Olá, antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, curta e clique no sininho para receber as notificações. Archives, the Billy Graham Classics. Quero que vocês venham comigo ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 3. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazer-lhes vós também. Não importa se estamos jogando, dirigindo um carro ou fazendo um bolo. Existem certas regras que devem ser seguidas para a nossa segurança, bem como para o nosso sucesso. Me lembro bem que aconteceu perto da minha casa, na Carolina do Norte, há alguns anos. A estrada entre Black Mountain e Asheville estava sendo ampliada, passando de 2 para 4 faixas. Por várias semanas durante o período de construção, não havia uma sinalização na pista. Uma noite houve uma trágica colisão frontal e 5 pessoas morreram, porque as regras da estrada não haviam sido claramente identificadas. A Bíblia ensina que a vida cristã consiste em um crescimento constante. Quando você nasceu de novo, nasceu na família de Deus. Eu e a minha esposa Ruth temos agora 19 netos e cada um deles é precioso para nós. Cada um é um membro aceito e apreciado de nossa família. E este é o modo como Deus se sente em relação a você. É propósito dele que você cresça, chegando à estatura completa e se torne maduro em Cristo. Seria contra a lei e a natureza de Deus que continuássemos a ser bebês e assim tornarmos-nos menos desenvolvidos espiritualmente. Em 2 Pedro 3, versículos 18, a Bíblia diz que devemos crescer. Isso implica um desenvolvimento forte, sadio e bem equilibrado, a constante ampliação dos nossos conhecimentos e o crescimento de nossa sabedoria. Para que alguém cresça adequadamente, certas regras devem ser observadas para que haja uma boa saúde espiritual. Em primeiro lugar, você deve ler a Bíblia diariamente. Este é um dos seus maiores privilégios. A sua vida espiritual precisa de alimento. De que tipo de alimento? Do alimento espiritual. Onde você encontra esse alimento espiritual? Na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia revela Cristo, que é o pão da vida para a sua alma faminta e água da vida para o seu coração sedento. Se você deixar de participar da alimentação espiritual diária, morrerá de fome e perderá a sua vitalidade espiritual. A Bíblia diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional da palavra, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2. Leia, estude, memorize e medite na palavra de Deus. 95% das dificuldades que você experimentará como um cristão podem ser atribuídas à falta de estudo e leitura da Bíblia. Suponha que um arqueólogo tenha descoberto o diário original de Gengis Khan ou de Alexandre o Grande, ou as cartas de amor de Cleópatra, ou que os nossos astronautas tenham descoberto um misterioso manuscrito durante a sua caminhada lunar. Imagine a correria para as livrarias em toda a nação para obter cópias de tais livros. No entanto, temos aqui um livro que o próprio Deus escreveu para a humanidade. E pensar que esta obra é ignorada ou atacada por muitos dos chamados povos civilizados. As pessoas, em algumas partes do nosso mundo, não têm a liberdade que temos de ler a Bíblia e estudá-la juntamente com os nossos irmãos cristãos. Na maior parte do mundo, de fato, há uma verdadeira fome da palavra de Deus. Me lembro da história de um músico chinês relatada na revista Povo da República da China,
Ele se converteu e foi fortalecido espiritualmente por meio da leitura das páginas individuais das Escrituras, obtidas de uma Bíblia cujas páginas foram destacadas e entregues a ele por um amigo desconhecido. Existem outras histórias de prisioneiros que sobreviveram a um período de 20 a 30 anos de trabalhos forçados e às vezes de terríveis torturas, e saíram a mente intacta, totalmente desprovida de amargura com relação aos seus captores. Mas uma história de poder da Bíblia vem de um hospício nos Estados Unidos. Um jovem, preso no hospital, escreveu à nossa organização solicitando uma cópia da Bíblia. Sua recuperação e subsequente reabilitação completa tiveram início ao receber a palavra de Deus e ler as suas páginas. Hoje, ele é casado e autossuficiente. Não se contente em folhear um capítulo apenas para satisfazer a sua consciência. Esconda a palavra de Deus em seu coração. Uma pequena porção bem digerida é de maior valor espiritual para a sua alma do que uma porção longa, lida de forma superficial e rápida. Não desanime se não puder entender tudo. Alguns se desculpam dizendo, é muito difícil de entender. Qualquer livro é difícil de entender se você não o ler. Leia trechos simples da Bíblia primeiro. Você não alimenta um bebê com um bife no primeiro dia, você oferece leite a ele. Sugiro que comece lendo o Evangelho de João. Enquanto ler, o Espírito Santo esclarecerá as passagens para você. Ele iluminará as palavras difíceis e fará com que os significados obscuros se tornem claros. Mesmo se você não se lembrar de tudo que ler ou não entender tudo, continue lendo. A prática da leitura em si terá um efeito purificador sobre a sua mente e o seu coração. Não deixe que nada tome o lugar desse exercício diário. As passagens memorizadas das Escrituras podem vir à sua mente quando você não tiver a Bíblia consigo, nas noites em que estiver sem sono, ao dirigir um carro, ao viajar, quando tiver que tomar uma decisão importante instantaneamente. Ela conforta, guia, corrige e encoraja. Tudo o que precisamos está nela. Memorize o quanto você puder. Em segundo lugar, aprenda o segredo da oração. No início, você pode apenas balbuciar as suas orações. Você pode ser desajeitado e desarticulado, mas o Espírito Santo que habita em você irá ajudá-lo e ensiná-lo. Toda oração que fizer será respondida. Às vezes, a resposta pode ser sim e outras não. E algumas Deus vai trazer para você no tempo certo. Orar é comunicar. A primeira resposta de um bebê é dirigida aos seus pais. Ele não está pedindo nada. Ele simplesmente está sorrindo de volta quando seus pais sorriem. Balbuciam quando falam com ele. Que emoção a sua primeira resposta traz para toda a família. Da mesma forma, você pode imaginar a alegria que a nossa primeira resposta traz a Deus? As suas petições devem ser sempre condicionadas por seja feita a tua vontade. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37 e o versículo 4. Mas note que se deleitar nele precede a realização dos nossos desejos. Essa atitude vai direcionar os nossos desejos, por isso Deus pode responder às nossas petições. Lembre-se de que você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, lavando a louça, trabalhando no escritório, na oficina, no campo de atletismo e até mesmo em uma prisão. Você pode orar e ter a certeza de que Deus está ouvindo. Temos um amigo no corredor da morte que ora por nós todos os dias. Entre 4 e 6 horas da manhã, ele está lá orando. Quantas vezes esse fato nos tem incentivado e confortado? Tenho um método sistemático de oração. A oração combinada com o estudo da Bíblia contribui para uma vida cristã saudável. A Bíblia diz, orai sem cessar.
Se você tem separado períodos especiais para a oração durante o dia, a sua vida estará impregnada com oração entre esses períodos. Não é suficiente sair da cama pela manhã, dobrar os joelhos e repetir algumas frases. Deve haver períodos declarados nos quais você se separa do mundo e entra em contato com Deus. Para uma pessoa que tem uma vida sobrecarregada, isso pode parecer impossível, mas é aqui que a oração sem cessar entra em cena. Oramos enquanto trabalhamos. Como já dissemos, podemos orar em toda parte e a qualquer hora. O diabo vai lutar a cada passo do caminho. Ele fará com que o bebê chore, o telefone toque, alguém bata a porta. Haverá muitas interrupções, mas você deve se manter firme. Não desanime. Logo você descobrirá que esses períodos de oração são o maior prazer da sua vida. Você vai esperar por eles com mais expectativa do que por qualquer coisa. Sem oração diária e sistemática, a sua vida parecerá estéril, desanimadora e infrutífera. Sem a oração constante, você nunca poderá conhecer a paz que Deus quer lhes dar. Em terceiro lugar, confie constantemente no Espírito Santo. Lembre-se de que Cristo habita em você por intermédio do Espírito Santo. Seu corpo é agora a morada da terceira pessoa da Trindade. Peça que ele entre e faça tudo. Peça-lhes para assumir a sua vida. Diga-lhes quão fraco, indefeso, instável e não confiável você é. Observe e deixe que ele assuma todas as escolhas e decisões de sua vida. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós. E que conforto isso deve ser para o mais fraco de nós. É impossível que você mantenha a sua vida cristã impecável, mas Ele pode cuidar de você. Se você estiver lutando, se debatendo e batalhando, será difícil para Ele cuidar dos seus problemas. Apenas relaxe e descanse no Senhor. Deixe que todas as tensões e complexos interiores vão embora. Confie nele completamente. Não se preocupe nem se aflija com decisões importantes. Deixe que Ele cuide delas para você. Não se preocupe com o amanhã. É Ele quem vai prover todas as coisas. Ele é o Deus do amanhã. Ele vê o fim desde o começo. Não se preocupe com as necessidades da vida. Ele está com você para supri-las. Um verdadeiro cristão é aquele que, apesar das preocupações, conflitos e tensões internas, está confiante de que Deus está no controle e assim será vitorioso no final. Ao depender do Espírito Santo, você vai descobrir que muitas de suas doenças físicas e mentais desaparecerão junto com as muitas das suas preocupações, conflitos e tensões interiores. Quaisquer que sejam as nossas dificuldades, quaisquer que forem as circunstâncias, devemos nos lembrar, como Clarence de Bow costumava dizer, Jesus é o vencedor. Em quarto lugar, frequente a igreja regularmente. O cristianismo é uma religião de comunhão. Seguir a Cristo significa amor, justiça, serviço. E estes só podem ser alcançados e expressos por meio de relacionamentos sociais. Esses relacionamentos sociais são encontrados na igreja. Há uma igreja visível e há uma igreja invisível. A igreja invisível é composta pelos verdadeiros crentes que vivem em todos os séculos e em todo o mundo. A igreja visível é composta pelos cristãos em suas várias denominações. Mas nos é dito nas Escrituras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Os cristãos precisam ter comunhão, da comunhão com os outros cristãos. A igreja visível é a organização de Cristo na terra. É um lugar onde nos reunimos para adorar a Deus, aprender a sua palavra e estar em comunhão com os outros cristãos. A Bíblia chama a igreja de nação santa, povo de Deus, família de Deus, templo santo no Senhor.
morada do Espírito de Deus, o corpo de Cristo. Todos esses termos são figuras de linguagem, símbolos ou imagens usados para indicar a realidade espiritual da igreja. Nada pode tomar o lugar da prática de ir à igreja. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, desprezará aquelas desculpas esfarrapadas, tais como: o tempo estava muito quente ou muito frio, estava chovendo ou nevando, que não convém a um verdadeiro seguidor de Cristo. Há muitas pessoas que dizem que podem ficar em casa aos domingos e adorar a Deus em suas próprias mentes. A pessoa que age assim deixa de oferecer a Deus o culto racional a que ele tem direito, pois é o Criador do nosso corpo, de nossa mente e alma. Logo, tanto a mente quanto o corpo devem participar na prestação de um ato completo de adoração a Deus. Porém, atualmente, em alguns países, as reuniões da igreja não são mais incentivadas. Durante anos, as pessoas foram forçadas a se reunir particularmente em casas, talvez apenas com a participação de uma única família ou de alguns amigos cristãos. Na República Popular da China, o governo reabriu algumas das antigas igrejas. Os edifícios cheios provam que aquilo que eu disse acima é verdade. Os cristãos precisam uns dos outros. Precisamos nos reunir para adorar a Deus, e nada pode tomar o lugar da frequência à igreja. Ao mesmo tempo, acredito que deveríamos ser gratos pela igreja eletrônica. Há muitas pessoas em hospitais, instituições, como lares de idosos ou até mesmo prisões, onde a única maneira de ver as pessoas tem de assistir a um culto da igreja é por meio da televisão, da internet ou até mesmo pelo rádio. Por outro lado, há muitos que afirmam que podem ficar em casa e ouvir um sermão no rádio, televisão ou internet e que isso substitui o lugar de um culto na igreja. Isso não é suficiente. Você não vai à igreja para ouvir um sermão. Você vai à igreja para adorar a Deus e servi-lo na comunhão de outros cristãos. Você não pode ser um cristão bem-sucedido e feliz sem ser fiel em uma igreja. Na igreja, você encontrará o seu lugar de culto. Somos salvos para servir. O cristão feliz é o cristão que serve. Em quinto lugar, seja um cristão que testemunha. Se você estiver praticando fielmente as 4 regras anteriores, esta cuidará de si mesma, da mesma forma que, se o seu corpo for servido continuamente, ele será obrigado naturalmente a transbordar. Algum tempo atrás me deparei com a seguinte questão: o que é mais importante, testemunhar com a vida ou testemunhar com a palavra? E a resposta foi: o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita de um avião? Pensando que essa resposta fosse muito inteligente, um dia a repeti em um carro enquanto levava alguns missionários para almoçar. Uma missionária tomou a palavra e disse: "Isso é muito inteligente, mas não é verdade?" Surpreso, perguntei o que ela queria dizer. Por toda a Escritura, ela respondeu: Deus prometeu abençoar a sua palavra e não a nossa vida. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que tem a minha palavra deverá pregá-la fielmente, pois o joio está entre o trigo, diz o Senhor. Percebi que ela estava falando a verdade. Somos responsáveis perante Deus pela maneira como vivemos, mas Ele prometeu abençoar a sua palavra. Isso explica por que um músico em um país comunista pode pegar uma página arrancada da Bíblia e se converter. É por isso que um cirurgião em Portugal, ao voltar para casa em um dia nublado e encontrar um pedaço de papel preso ao seu sapato, pode retirá-lo e ler uma porção da palavra de Deus e se converter.
Nós, cristãos, estamos agora devidamente nomeados e comissionados como embaixadores do Rei dos Reis. Devemos deixar a nossa bandeira voar alto sobre a nossa embaixada. Suponha que o embaixador de nossa nação na Rússia ordene que a bandeira americana seja puxada para baixo porque ela não é popular naquele país. Nós o chamaríamos para casa imediatamente. Ele não mereceria representar a nossa nação. Se não estivermos dispostos a deixar que as nossas bandeiras estejam hasteadas em casa, no escritório, no comércio, nas faculdades, então não seremos dignos de ser embaixadores de Cristo. Devemos ficar firmes em nossa posição como cristãos. Devemos dar testemunho de Cristo. Testemunhamos de duas maneiras, por meio de nossa vida e pela palavra. E essas duas coisas, sempre que possível, devem andar juntas, lado a lado. O propósito de Deus para você e para mim, depois que nos convertemos, é que sejamos testemunhas do seu poder e da sua graça salvadora. Devemos ser comandados por Cristo, devemos estar sempre prontos a servi-lo. Cristo disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10 e o versículos 32. Atos capítulo 28, versículos 23, apresenta uma cena emocionante. Paulo, preso em Roma, procurava persuadir os homens a respeito de Jesus de manhã até a noite. Em relação a quantos de nós pode ser dito todos os dias: eis que o semeador saiu a semear. Pouca originalidade é permitida a um garoto mensageiro da West Union. A sua única obrigação é levar a mensagem que ele recebe do escritório até o seu destinatário. Ele pode não gostar de levar essa mensagem. Ela pode conter uma má notícia ou uma notícia angustiante para o receptor. Ele não pode parar no caminho, abrir o envelope e mudar o texto do telegrama. Seu dever é levar a mensagem. Nós, cristãos, temos a palavra de Deus. O nosso grande comandante disse: vá e leve esta mensagem ao mundo agonizante. Alguns estão negligenciando essa ordem. Alguns estão rasgando a mensagem e substituindo-a por conta própria. Alguns estão omitindo uma parte dela. Alguns estão dizendo ao povo que o Senhor não quer dizer o que ele diz. Outros estão dizendo que ele, na verdade, não escreveu a mensagem, mas que ela foi escrita por homens comuns que estão enganados sobre o significado dela. Lembremos que, séculos antes, o apóstolo Paulo exortou os cristãos a ensinarem somente a palavra. Lembre-se de que estamos semeando. Algumas sementes podem cair em terras inférteis e outras entre espinhos, mas o nosso dever é continuar semeando. Não devemos parar de semear pelo fato de alguns dos solos parecerem poucos promissores. Estamos segurando uma luz. Temos que deixá-la brilhar. Embora possa parecer apenas uma vela brilhando em um mundo de escuridão, é nosso dever deixá-la brilhar. Estamos tocando uma trombeta, no alarido e no barulho da batalha. O som de nossa trombeta pode parecer perdido, mas temos que continuar a soar o alarme para aqueles que estão em perigo. Estamos acendendo uma fogueira. Neste mundo frio, cheio de ódio e egoísmo, nosso pequeno fogo pode parecer inútil, mas devemos mantê-lo ardendo. Estamos batendo com um martelo. Os golpes podem parecer abalar somente nossas mãos, mas devemos continuar a martelar. Emil Carmichael, da Índia, certa vez perguntou a um cortador de pedras que golpe quebra uma pedra. O primeiro e o último, ele respondeu, e cada um que for dado entre esses dois. Temos um pão para o mundo faminto. As pessoas podem parecer estar tão ocupadas com outras coisas que não aceitam o pão da vida, mas temos que continuar a distribuí-lo, oferecendo a alma dos homens. Temos água para as pessoas sedentas, devemos permanecer firmes, clamando: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas.
Às vezes, as pessoas poderão não vir até nós e então devemos levar essa água a elas. Devemos perseverar, nunca devemos desistir. Continue usando a palavra. Jesus disse que grande parte da nossa semente encontrará um solo fértil e dará frutos. Devemos ser testemunhas fiéis. A experiência mais emocionante conhecida pelo homem é ganhar uma pessoa para Jesus Cristo. Tenho tido o privilégio de conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo como Salvador. Nunca deixo de me emocionar ao saber de alguém que ouviu, aceitou a Cristo e foi transformado por sua graça. Isso vale mais do que todo o dinheiro de todo mundo. Não existe felicidade, experiência, nem aventura romântica comparável à emoção de ganhar uma pessoa para Cristo. A Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Provérbios 11 e o versículo 30. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12 e o versículo 3. Vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículos 13. O sal causa sede. A sua vida causa aos outros a sede da água da vida? E em sexto lugar, deixe o amor ser o princípio dominante de sua vida. Seja governado pelo amor. Jesus disse que os que o seguiam, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em outra parte da Bíblia, encontramos a mesma coisa declarada: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor de Deus, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos 7 ao 10. O amor não implica necessariamente a aprovação da pessoa amada. Se Deus tivesse esperado até que pudesse aprovar um de nós antes que enviasse seu Filho precioso para nos redimir, onde estaríamos? De todos os dons que Deus oferece aos seus filhos, o amor é o maior. Quando se trata do fruto do Espírito Santo, o amor é citado primeiro. A Bíblia declara que nós, que seguimos a Cristo, devemos amar uns aos outros como Deus nos amou quando enviou o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. A Bíblia diz que no momento em que chegamos a Cristo, Ele nos dá amor sobrenatural e que o seu amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A maior demonstração do fato de que somos cristãos é o amor que sentimos uns pelos outros. Se aprendermos o segredo de Deus no início da nossa experiência cristã, teremos andado um longo caminho em direção a uma vida cristã madura e feliz. Em sétimo lugar, seja um cristão obediente. Deixe Cristo ocupar o primeiro lugar em todas as escolhas de sua vida. Faça-o Senhor e Mestre. Em oitavo lugar, aprenda a enfrentar a tentação. Como já aprendemos, a tentação é natural. A tentação não é pecado. Ceder a ela é pecado. Deus nunca traz a tentação até nós. Ele a permite para nos testar. Ela é obra do diabo. Reconheça-a como tal. Uma forma de enfrentar a tentação é citar um versículo da Escritura para o tentador. Ele sempre correrá, pois não pode suportar a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o único recurso que teve foi a palavra de Deus. Ele disse 3 vezes: está escrito. Diga ao diabo, assim diz o Senhor, e ele fugirá. Ao mesmo tempo, deixe que Cristo lute por você por intermédio do Espírito Santo. Seja como a garota que disse: toda vez que ouço o diabo bater a porta, eu envio Jesus à porta. Todos nós sofremos tentações,
mas algumas pessoas se entretem com as investidas do inimigo. Elas parecem gostar de ser tentadas. Persiga um rato com uma vassoura e você notará que ele não encara a vassoura. Ele estará procurando um buraco para fugir. Tire os olhos da tentação e coloque-os em Jesus Cristo. Certa vez, perguntei a um oficial do exército o que ele preferia ter em um campo de batalha. Coragem ou obediência? Ele respondeu imediatamente, obediência. Deus prefere ter a sua obediência a qualquer outra coisa. Para ser obediente, é preciso conhecer os mandamentos dele. Esta é outra razão para a necessidade de estudar e ler a Bíblia. A Bíblia é a bússola e o livro de regras. Obedeça ao que Deus diz a você. Em nono lugar, seja um cristão sadio. Disse que alguns cristãos pensam tanto no céu que não são bons na terra. Certamente a Bíblia ensina a separação do pecado, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que devemos ser artificiais. Devemos ser radiantes, devemos ser distintos, corteses, limpos de corpo, puros de mente, equilibrados e benevolentes. Flertes tolos, fofocas, conversas duvidosas e divertimentos inadequados devem ser evitados como cascavéis. Devemos ter boa aparência, ser limpos, agradáveis e, até onde for possível, ter estilo, com bom gosto. Os extremos devem ser evitados. Nossa vida e aparência devem recomendar o Evangelho e torná-lo interessante para os outros. Como o falecido Dr. Bohausen disse uma vez, os homens talvez não leiam o Evangelho encadernado em livros, mas não podem fugir do Evangelho em sapatos de couro. E décimo, viva acima das circunstâncias. Deus fez você como você é. Ele o colocou onde você está. Então você pode servir e glorificá-lo melhor, exatamente como é e onde está. Algumas pessoas estão sempre à procura do outro lado da cerca, porque pensam que lá a grama é mais verde. Passam tanto tempo desejando que as coisas fossem diferentes e pensando em álibis para os que não são, que ignoram todas as vantagens e oportunidades que lhes surgem exatamente onde estão. Seja como o apóstolo Paulo, que disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 24. Paulo disse que havia aprendido como estar abatido e também como ter abundância. Ele tinha aprendido a ser um cristão em cada momento de sua vida, mesmo na prisão. Não deixe as circunstâncias abaterem você. Aprenda a viver graciosamente em meio a cada uma delas, percebendo que o próprio Senhor está com você. Esses princípios e sugestões podem parecer simples, mas guarde-os, pois funcionam. Eu os observei serem testados na vida de milhares de pessoas. Eu os testei em minha própria vida. Adequada e fielmente eles darão paz à alma, felicidade, paz de espírito, alegria, e você terá aprendido o segredo de viver a vida com satisfação. Que Deus abençoe a todos vocês.